Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu lembro quando era pequenino e eu estava à beira do mar, na praia, ali onde nasci, que era em Maputo, em Moçambique. Há uma grande baía, uma baía enorme, e havia muitos navios que às vezes esperavam a entrada no porto. E enquanto esperavam a entrada no porto, punham a âncora e esperavam autorização para entrar no porto. E geralmente víamos esses navios que estavam à espera, geralmente víamos o cabo da âncora e, por exemplo, todos os navios para um lado, e outras vezes olhava e víamos todos os navios para o outro lado, o cabo da âncora e todos os navios para o outro lado. E está claro, isto era dependente da corrente, porque mesmo se a corrente mudasse, a âncora estava ali, o navio que estava a ir, a corrente estava a puxar os navios para aquela direção, depois, conforme a corrente mudava, estaria a puxar então os navios numa outra direção. E a âncora mantinha-os ali bem firmados na sua posição. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Hebreus, capítulo 6, começando a ler do versículo 17 até ao versículo 19. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Aqui vemos uma promessa. Uma promessa quer dizer que temos uma promessa, por isso olhamos para esta promessa como uma esperança. Temos uma esperança. Mas para firmar a imutabilidade do seu propósito, da sua objetiva, do que ele ia fazer, ele então se interpôs com juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, uma, nas quais é impossível que Deus minta, por isso a palavra dele é suficiente, mas além de ele ter dado a palavra, ele jurou. Ele fez uma promessa. Jurou que ia fazer isto. E por isso temos aqui forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, para nós nos agarrarmos a esta âncora, a esta esperança que Deus nos dá, que Ele nos propõe, a qual temos por âncora da alma, isto é, da nossa vida. Esta esperança é uma âncora da nossa vida para mantermos seguros e firmes e que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, temos esta promessa, que é uma âncora firme, segura, que vai para lá do véu, isto é, para lá no trono de Deus, firmada em Deus. E nós temos acesso, através de Jesus Cristo, que entrou através desse véu para o trono de Deus como nosso sumo sacerdote, deu a sua vida, sacrificou através do amor dele, que é uma ação, e deu isto para nós. Queridos irmãos, aqui temos esta firme, como diz aqui, segura e firme esperança. Queridos irmãos, esta esperança não é um otimismo. Não é um otimismo. A esperança é muito específica e focada à volta das promessas que Deus nos faz. Ora, por exemplo, vocês já viram crianças que cresceram na pobreza. E alguns, sim, ficam pobres a vida inteira. Mas alguns tiveram sucesso na vida e mais tarde na vida tornam-se pessoas com sucesso. Todas essas pessoas que têm sucesso na vida têm uma coisa em comum. Tinham uma esperança
de trabalhar, tinha uma visão, tinha uma esperança para ter esse sucesso. Então, qual foi a esperança que nos é dada? Porque temos aqui que nos é dada. Temos de lançar à mão esta esperança que nos é dada. Qual é esta esperança que nos é dada? Hoje vamos ver 3, digamos assim, pontos ou promessas que temos. Esta grande promessa que Deus nos dá, mas vamos ver 3, digamos assim, passos diferentes, mas partes da mesma promessa. A primeira promessa foi dada aos israelitas, que era a promessa de irem para uma terra prometida. A promessa dos israelitas irem para uma terra prometida. Vejam aqui em Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, versículo 3. E sabemos que a terra prometida, a terra onde hoje é, digamos assim, a terra de Palestina, Deuteronômio 27, versículo 3. E diz assim: havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor. Aqui está uma lei que tens de cumprir para quando chegares à terra prometida que o Senhor te dá. O Senhor teu Deus. Terra que mana leite e mel. Terra que está a fluir, está cheia de leite e mel a correr. Como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Aí vemos que há uma promessa, uma terra prometida, de mel e leite. Queridos irmãos, isto é uma terra física, para seres físicos, de leite e mel. Vejam então em Hebreus capítulo 3. E vocês sabem muito bem o que aconteceu. Saíram do Egito. Como saíram do Egito, houve o êxodo. Sim, houve o êxodo. Saíram do Egito. E o que aconteceu a esses que saíram do Egito por causa desta promessa? Receberam a promessa? Vocês sabem muito bem que não receberam, porque tiveram que andar no deserto por 40 anos até essa geração morrer. Os filhos deles é que o receberam, porque aqueles a quem a promessa foi feita para sair do Egito não a receberam. Porquê? Vejamos aqui então em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, começando o versículo 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais acontecer haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Tenham cuidado que não acreditem, que não tenham fé, que vos afaste do Deus vivo. Por isso aqui está o ponto. Precisamos nos manter perto de Deus. Perto de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não acreditaram. Porquê? Porque estavam a pecar. Quando pecam, é um sinal que não estão a acreditar. Não acreditaram. Versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se tivermos firmes nesta âncora. Vejamos um bocadinho mais adiante aqui no versículo 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Como foi na provocação. Eles tiveram o coração endurecido, não acreditaram em Deus e não obedeceram. O resultado de não obedecer é porque não acreditaram. Quando vemos a palavra acreditar, temos que ver que para acreditar temos que obedecer. Obedecer é a prova, é o fruto, é o resultado da nossa crença. Porque se nós vamos acreditar no que uma pessoa diz, vamos fazer o que essa pessoa diz. Continuando a ler aqui no versículo 18. Ora,
e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Aquela geração que saiu do Egito porque foram desobedientes, não acreditaram, noutras palavras, não entraram na terra prometida, exceto 2 homens. Ou, aliás, 3, incluindo Arão, Josué e Caleb. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Queridos irmãos, aqui vemos princípios muito importantes. Os únicos que entraram na terra prometida foi Josué e Caleb. Deixa-me corrigir aqui, parece que se me lembro corretamente, foram só esses 2, Josué e Caleb. E por isso está aqui um ponto muito importante de entendermos. Aquela outra geração, até Moisés não entrou. Ora, aqui é preciso entender que não entraram por causa de falta de fé. Porque não acreditaram. E porque não acreditaram, não obedeceram. Veja no capítulo 4, versículo 1. Tememos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Queridos irmãos, aqui está um ponto que nós temos a mesma promessa. Ora, lembrem-se que essa promessa foi uma promessa física. Os nossos descendentes, essa promessa passa aos nossos descendentes, aos descendentes deles. Uma promessa física. Por isso diz assim, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, sucede parecer que algum de vós tenha falhado. Precisamos ter cuidado para não falhar. Vejam também um bocadinho mais adiante, no versículo 4, diz assim do capítulo 4, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, isto é o sábado, e descansou Deus no 7º dia, de todas as obras que fizera. Ora, aqui está a dar uma analogia do descanso, de irem para a terra prometida, é uma analogia a entrarem no descanso, ao fim de 6 dias da semana, no descanso, no 7º dia, um descanso, tal como nós, ao fim de 6.000 anos, temos o 7º milénio, que é o descanso, aqui é dar uma analogia. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Por isso, vai haver descendentes de israelitas que não vão entrar nesse descanso físico. Por quê? Por causa da desobediência, por não quererem. Visto, portanto, que resta entrarem alguns neste descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de irem para a terra prometida. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, sim, foi Davi que muitos anos depois de ter sido declarado que disse, Davi disse, hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Por isso é aplicável a nós. Precisamos ter cuidado, não endurecemos o nosso coração. Ora, se Josué lhes fosse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Se os israelitas, através de Josué, tivessem recebido descanso, não seria falado outro dia. Sim, porque não tiveram descanso. Mesmo David estava a dizer, cuidado. Portanto, resta um repouso sabático, como pode estar na sua margem, ou, se vocês forem ver ao original em grego, resta um sabatismo, isto é, uma guarda do sábado, do 7º dia. No Novo Testamento está a dizer aqui que resta guardar o sábado. No Novo Testamento está aqui a dizer que é preciso guardar o sábado. Paulo está aqui a dizer que é preciso guardar o sábado. Portanto, resta um repouso sabático, resta um sabatismo.
para o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. E por isso vemos aqui que resta para um povo de Deus fisicamente a guarda do sábado. Mas resta para o povo, descendentes deste povo de Deus, um milénio físico da guarda desta terra prometida física para este povo. Este descanso, porque não houve. Este descanso ainda não houve. Até David, muito tempo depois, disse hoje ainda há esta promessa. Vejamos então em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 6 a 9. Isaías 11, versículo 6 a 9. Falando aqui do dia do futuro, Isaías capítulo 11, começando no versículo 6. O lobo abaterá com o cordeiro. Queridos irmãos, isto nunca aconteceu. Isto é uma coisa física, irmãos. É uma coisa física. E o leopardo se deitará junto ao cabrito. E o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Queridos irmãos, isto é ainda algo futuro. É uma terra prometida, é uma esperança da terra prometida física. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, isto é, em todo o meu país, a minha nação. Porque a terra, o planeta Terra, se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Veja o versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações. Queridos irmãos, estamos a ver aqui que está na terra. E agora eu vou ler o versículo 10 da Almeida Corrigida e Fiel, porque está mais completa, de acordo com o manuscrito original. Diz assim: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, que é Jesus Cristo, a qual estará posta por estandarte dos povos, isto é, Jesus Cristo, essa raiz, será um poste estandarte, padrão, entre as nações. O padrão do nível de ser que temos de ser, de copiar. E esse padrão, essa raiz será buscada, isto é, este Jesus Cristo, este ser que vai estar a reinar na terra, vão buscá-lo e querer imitá-lo, querer ser como ele é. Será buscada pelos gentios. Não estamos aqui a falar dos israelitas, dos gentios. E o lugar do seu repouso será glorioso. Por isso estamos a falar aqui de um repouso, de uma terra prometida física na terra que vai haver repouso. Continuando então a ler no versículo 11, ainda na Almeida Corrigida e Fiel. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez. O que quer dizer adquirir outra vez? Quando ele adquiriu pela primeira vez, é que tirou os israelitas do Egito e os trouxe para a terra prometida. Quando vai adquiri-los outra vez, vai ser um segundo êxodo. Um segundo êxodo. Em que o remanescente do seu povo, que foi deixado, isto é, do povo israelita que está espalhado pelo mundo, seja isso na Assíria, no Egito, e de Patros, e de Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amat, e das ilhas do mar.
está espalhado no Egito, na Síria, no norte da Europa, está espalhado em África, no Irã, áreas do Oriente, está espalhado as ilhas do mar, como pode ser as ilhas da Grã-Bretanha ou as ilhas da Austrália. Vão todos voltar. Este remanescente do seu povo vai ser adquirido outra vez por Deus, vai ser um segundo Êxodo que vai ser muito maior que o primeiro Êxodo. Versículo 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Desde os 4 confins da terra. Norte, sul, este e oeste. Vai trazê-los. E diz assim, os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. E precisamos entender que Israel é diferente de Judá. Porque Israel, a nação do norte, depois de Salomão, dividiram-se em 2 nações. A nação do norte, pela rebelião de Jeroboão, mais tarde foi para a perseguição, foi perseguida, foi dispersa para a Síria. E cerca de 130 anos depois, a nação do sul, Judá, com as 3 tribos, depois foi para a Babilônia e parte deles voltaram para a terra prometida através de Esdras, Neemias, e foi aí onde Jesus Cristo depois nasceu. Mas aqui está a falar que ajuntará os desterrados de Israel, que é dessas outras 10 nações, e recolherá os dispersos de Judá, dos 4 confins da terra. E por isso estas pessoas todas vão se juntar. Queridos irmãos, estamos a falar de um segundo Êxodo. Maior que o primeiro Êxodo. Maior do que quando saíram do Egito para a terra prometida, pelo Mar Vermelho. Vejam em Jeremias capítulo 16. Jeremias capítulo 16. Jeremias capítulo 16. Versículo 14 e 15. Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Nunca mais se vai dizer, olha, os israelitas saíram do Egito. O que está a dizer aqui? É que nunca mais se vai falar acerca do Êxodo. Porquê? Porque vai haver um Êxodo ainda maior. Mas, versículo 15, tão certo como vive o Senhor, tão certo como Deus é Deus, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Eu vou trazer estas nações físicas de volta para a terra prometida, tal como prometido aos pais. E, queridos irmãos, não é o estabelecimento da nação de Israel, que se chama hoje Israel, que são judeus, que foi estabelecido em 1948. Não! É algo muito maior à vinda de Cristo. Muito maior. Porque mesmo os judeus, só alguns judeus é que voltaram para a terra da Palestina, onde está hoje lá essa nação que se chama Israel. Mas, na verdade, essa nação deveria ser chamada Judeia, porque Israel são outras tribos. Vejam aqui também em Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Eis que vêm dias, diz o Senhor, versículo 5. Jeremias 23, versículo 5. Em que levantarei a David um renovo justo. Que isto é, Jesus Cristo. E rei que é, reinará. Rei que é, Jesus Cristo, reinará e agirá sabiamente. Vai ser um rei muito sábio. E executará o juízo e a justiça na terra. Jesus Cristo, quando voltar para reinar para a terra, vai executar juízo e justiça. Nos seus dias, Judá será salvo, isto é, os judeus, e Israel, que as outras 10 tribos, habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado. Jesus Cristo vai ter este nome. Senhor, isto é, Yahweh ou Jeová,
Senhor, HYWH, justiça nossa. Vai ser o nome de Jesus Cristo. Os irmãos, está aqui claramente a falar de um segundo Êxodos. Vejam também em Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e nelas serão o meu povo. Todas as tribos de Israel, não só Judá, todas as tribos. E depois um bocadinho mais adiante, veja no versículo 6. E diz assim, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Queridos irmãos, Efraim não é Judá, é Efraim, que nós acreditamos que seja as nações de fala inglesa, particularmente a Inglaterra. Levantai-vos e subamos ao Sião, a esta região da terra prometida, ao Senhor, o nosso Deus. Jesus Cristo vai voltar para a segunda vinda de Cristo, vai estar aí. Continuando a ler no versículo 7, porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó. Queridos irmãos, Jacó não é Judá, eram irmãos. Filhos de Israel era Jacó e Judá. E Jacó teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Cantai com alegria a Jacó, exaltai sua casa da cabeça, exaltai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai, louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre ele também os cegos e os aleijados e as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Continuando aqui no versículo 9. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e nas terras que estão longe do Médio Oriente, longínquas, do lado lá do mar, por exemplo, do lado lá do Atlântico, por exemplo, onde está hoje os Estados Unidos. E diz, aquele que espalhou a Israel, não está a falar de Judá, espalhou Israel, o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó, comprou de volta esta nação física, Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele, Satanás. Hão de vir exaltar na altura, isto é no monte de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal. Queridos irmãos, isto é coisas físicas. Do vinho é coisa física. Do azeite é coisa física. Dos cordeiros e dos bezerros. E a sua alma, isto é, a sua vida, será como um jardim regado e nunca mais falecerão. Estas nações vão ser predominantes à volta do mundo como uma benção para as outras nações. Isto será um grande dia de liberdade quando Jesus Cristo voltar. Este é o segundo Êxodos. Este segundo Êxodos será maior que o primeiro Êxodos. Vejam Isaías 49. Isaías 49. Isaías 49. Versículo 8, começando no versículo 8. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. No dia que Ele vai salvar as nações, que vai salvar Israel. Quando? É quando Jesus Cristo vier pela segunda vez, vai salvar o mundo.
Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. A calma nem o sol os afligirá. Porque os que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Quer dizer, estas pessoas que vão sair destes problemas do mundo e que vão entrar no mundo da amanhã, no mundo do reino milenial, que é uma terra prometida, a esperança da terra prometida física na terra, não vão estar a sofrer estas dificuldades que vão acontecer, vão ser protegidos ao fim disto. Nem o sol os afligirá, nem sede. Porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Tomem nota deste versículo. Vamos falar um bocadinho mais deste versículo daqui a pouco. Por isso tomem nota deste versículo 10. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe. E eis que aqueles do norte e do ocidente, isto é da Europa e das Ilhas Britânicas do ocidente, e, por exemplo, dos Estados Unidos, e aqueles outros da terra de Sinim, isto é a terra do sul, por exemplo, África do Sul e Austrália. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Meus irmãos, aqui estamos a falar de uma grande alegria. Mas notem uma vez mais o versículo 10. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá. Quer dizer, neste ponto de calma que vão estar, nem o sol a ferver os afligirá, porque vão ser protegidos. E os guiará aos mananciais da água. Estamos aqui a falar de seres físicos. Não é seres espirituais, seres físicos a serem protegidos. Ora, vejam como este versículo é semelhante a um outro versículo em Apocalipse 7. Vejamos então Apocalipse 7. Que isto é o período em que dois grupos vão ser selados. São um grupo de israelitas, 144.000, e o outro é um grupo de gentios, que é chamado a grande multidão. E depois diz aqui, em Apocalipse 7, versículo 9, depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enunciar de todas as nações. Quer dizer, gentios, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. Quer dizer, em pé, tal como você e eu estamos agora em pé perante o trono do Cordeiro. Como? Porque temos acesso a este trono do Cordeiro, ao véu, através do nosso sacerdote, que é Jesus Cristo. E continuando então a ler no versículo 14, porque perguntem, de onde é que estas pessoas vêm? Pergunta no versículo 13. E no versículo 14 diz, respondi, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Estes são os que escaparam da grande tribulação, que se arrependeram, que lavaram as suas vidas no sangue do Cordeiro. Isto é, que foram batizados e que agora estão a seguir e a acreditar e a viver uma vida diferente. Queridos irmãos, estas são as pessoas que se vão de arrepender quando houver a grande tribulação. E hoje em dia nós estamos a pregar o Evangelho da Boa Nova e a maioria das pessoas diz, não fazem nada. Mas quando a grande tribulação vier, vão olhar para trás e dizer, olha, o que a Igreja de Deus Unida estava a dizer, aconteceu. A Igreja de Deus estava a dizer correto. E temos que nos arrepender. E temos que nos voltar a Cristo. Temos que nos
lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então vão se arrepender. E esses vão ser protegidos, como vimos aqui. Versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Como? Como eu e vocês, nós, estamos diante do trono de Deus a querer viver da maneira que Deus quer que nós vivemos. E o servem de dia e de noite no seu santuário. Nós servimos a Deus, estamos a obedecer dia e noite. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E aqui vejam como isto é semelhante ao versículo 10 de Isaías 49. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Estas são as pessoas que estão a caminho de Israel no segundo êxodo. Seres físicos vão ser protegidos durante o dia da ira do Senhor ou antes da vinda de Cristo e vão ser os pioneiros físicos do mundo da manhã. Queridos irmãos, estamos aqui a ver uma esperança da terra prometida física. Vejam aqui em Isaías 35. Isaías 35, versículo 1 a 7. Isaías 35, versículo 1 a 7. Diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Vai ser Jesus Cristo, em glória. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes e não temeis. Eis o vosso Deus, Jesus Cristo, voltará para a terra. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Jesus Cristo virá e nos vai salvar. E vai estabelecer paz na terra. E pessoas físicas vão ser salvas. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Queridos irmãos, isto é na terra. Isto é um mundo físico. Isto é nada mais, nada menos que o reino milenial de Jesus Cristo na terra, e seres humanos físicos vão para esse local e durante isso acontecer será um segundo êxodo maior que o primeiro êxodo. Leiam aqui em Miqueias. Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. Começando a ler no versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, ou noutras palavras, o reino de Deus, será estabelecido no cimo dos montes, estará estabelecido ao cimo das outras nações, e se levará entre os outeiros, será maior que todas até as nações mais pequeninas, e para ele afluirão os povos. Todas as nações, todas as pessoas vão olhar para o governo de Deus na terra e olhar e dizer: este é o governo mundial que nos está a salvar deste desastre que existe hoje em dia. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, vamos onde está estabelecido o reino de Deus, com seres espirituais, e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações. Queridos irmãos, isto é um mundo físico, vindouro, à vinda de Cristo, ao reino milenial. Poderosas e longínquas, nações poderosas e longínquas, estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra.
Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Queridos irmãos, estamos aqui a falar da esperança que temos da terra prometida aqui na terra, uma terra física, uma esperança para os nossos filhos e para os nossos netos. Queridos irmãos, não é o fim do mundo. Graças a Deus, Jesus Cristo vem para nos salvar desta tristeza de governantes corruptos em todas as nações. É a nossa única esperança, que é uma âncora da nossa vida. Mas temos uma outra grande esperança, além dessa, é que com a vinda de Cristo vamos ser ressuscitados nós, os que somos de Cristo, para a vida eterna. Vejam aqui em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vejamos, começando no versículo 20. 1 Coríntios capítulo 15, começando no versículo 20. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Veio, visto que a morte por um homem, veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Através de Jesus Cristo veio a ressurreição dos mortos. Vamos ressuscitar. Porém, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos. Queridos irmãos, a palavra todos quer dizer todos. Não quer dizer alguns, quer dizer todos. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, primeiro, as primícias, e depois os que são de Cristo, à vinda de Cristo. À sua segunda vinda. À vinda de Cristo. E depois o resto, os outros. Então virá ao fim. Queridos irmãos, aqui vemos que há uma sequência. Veja no versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A última trombeta. Jesus Cristo virá, simbolizado pelo dia das trombetas. Então, nessa última trombeta, Jesus Cristo virá e vai reinar na terra, como Rei dos Reis, e vai trazer paz à terra. Vamos ressuscitar como corpos espirituais. Veja no versículo 44. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Muito claro, vamos ressuscitar como seres imortais, espirituais. As pessoas perguntam, então, com um ser espiritual, as pessoas físicas podem ver o ser espiritual? Está claro que podem. Vejam então em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 36, começando no versículo 36. Lucas 24, versículo 36. Diz assim: igualmente os soldados os escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo... Perdão, estou a ler o versículo 23, capítulo 23, eu estava a referir a capítulo 24. Então, continuando no Lucas 24, versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Estavam eles assim num quarto e de repente Jesus apareceu no meio deles. Bem, e lhe disseram, e lhes disse, paz esteja convosco. Calma, calminha, aqui estou eu, paz. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Digamos assim, um fantasma, uma coisa. Mas ele lhes disse, porque estão perturbados e porque sobem dúvidas ao vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sim, porque ele tinha sido perfurado nas mãos e nos pés. Apalpei-me, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, apalpem-me, vejam aqui, sou eu.
Porque um espírito, ou um anjo, um ser espiritual, de maneira normal, não tem carne nem ossos. Mas quando ressuscitamos para seres espirituais, vamos ter um corpo com carne e ossos. Mas este corpo com carne e ossos pode aparecer e desaparecer, tal como Jesus Cristo repentinamente apareceu. Como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tens alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Um ser espiritual, que era Jesus Cristo, depois de estar ressuscitado. E nós vamos ser como Cristo. E por isso vamos poder aparecer à frente de outros. E vamos ser seres que aparecem com carne e osso. Não está a falar de sangue, não é carne e sangue, mas é carne e osso. E por isso vamos aparecer. Mas também podemos desaparecer, como Jesus Cristo desaparecia. Vejam também aqui em João capítulo 20. João capítulo 20. Quando eles disseram isso a Tomé, ele disse: não acredito nisso, não acredito nisso. Então vejam aqui em João capítulo 20, versículo 24. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, e disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Tomé disse: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não ali puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Onde foi espetado e fizeram aquele buraco ali. Então vê-se aqui, no versículo 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas. Perdão, estamos a ver aqui que ele entrou, mas não entrou pela porta. As portas estavam trancadas, estavam fechadas à chave. Estão a entender? Aqui está um ser espiritual que apareceu. Apareceu assim. Estavam as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: ó Tomé, tu não acreditas em mim. Ok, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe a tua mão ao meu lado. Porque foi o que ele disse: se eu não puser a mão lá, não acredito. Se não pôr a mão ali ao lado dele, não acredito. Então põe a mão aqui ao lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crês? Bem-aventurados que não viram e creem. Meus irmãos, aqui está um ser espiritual. E vamos ter uma grande esperança. Nós vamos ser como ele. Vejam aqui, 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, versículo 2. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que veremos de ser. Vamos ser seres espirituais como Jesus Cristo é. Sabemos que quando Jesus Cristo se manifestar, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Jesus Cristo. Vamos ser como Ele é. O mesmo género, tipo de qualidade de ser. Porque havemos de vê-lo como Ele é. Ora, se você e assim mesmo, você se purifica, todo o que nele tem, o quê? Esta esperança. Então vamos nos purificar para ser puros, como Jesus Cristo é puro. Precisamos de ter bem focado,
bem firme, bem segura, esta esperança, não só que vai haver um mundo físico, mas que nós vamos ressuscitar ou ser transformados à vinda de Cristo, que somos fiéis, e vamos reinar com Cristo e governar estes seres físicos. E por isso vai haver dois tipos de seres na Terra: seres espirituais, de carne e osso, e seres físicos, de carne e sangue. Queridos irmãos, vejam aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Que diz assim, lendo aqui dentro deste parágrafo: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós vamos reinar sobre a terra. Não é no céu, é na terra. Na terra. Pois vocês veem em Lucas 19, versículo 11 a 17. Lucas 19, o que você vê aí em Lucas 19, versículo 11 a 17? A parábola das 10 minas. Que ele deu uma mina a cada um dos seus servos e depois disse: a tua mina rendeu 10. Vê-se aí no versículo 17. E diz: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, traz autoridade sobre 10 cidades. Vamos reinar. Nós vamos reinar sobre 10 cidades, outros sobre 5, outros sobre 1. Depende do que nós vamos fazer. Temos que produzir, temos que dar frutos, temos que ter obras. Vamos ser galardoados de acordo com as nossas obras. Que Ele é o galardoador. Precisamos de acreditar, ter confiança que Ele é o galardoador. Vejam em Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, versículo 14. O que é que temos aqui? Mateus 25, versículo 14. A parábola dos talentos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e o outro deu 1. O que tem 5 ganhou outros 5. Crescimento de 100%. Um que tem 2 ganha outros 2. Outro crescimento de 100%. E assim, segundo a sua própria capacidade, lhes deu, e vão ser recompensados, galardoados, conforme o que fizeram. Conforme o que fizeram. E por isso então diz assim, começando no versículo 31, diz assim: então o Filho do Homem vai dar o galardão. E depois dirá o Rei, no versículo 34, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus quer nos dar o reino de Deus, o governo mundial. Ele preparou isto desde a fundação do mundo. Agora, não vamos reinar como ditadores. Por isso estamos a ser treinados agora. Estamos a ser selecionados. Vai ser a seleção dele. Chamados, eleitos e fiéis. Vamos ser selecionados. Nem todo mundo é selecionado para o time, para representar o Brasil na Copa Mundial. Ou seja, em que representação de desporto. Aqueles que são selecionados por Deus, aqueles que estão a ser treinados e que metem o padrão necessário para estar nessa equipe, nessa seleção. Por isso, parte desse treino requer atitude, de uma atitude correta. Pessoas que têm os próprios valores, que obedecem à lei de Deus, que cuidam do povo com sabedoria, com amor, com compaixão. Esses que vão reinar com ele vão ser os que vão estar na primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vejamos, começando do versículo 4. Apocalipse capítulo 20. Começando do versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentados aos quais foi dada a autoridade de julgar.
E estas pessoas foram treinadas por grandes dificuldades de terem que obedecer a Deus, ser obedientes a Deus e não obedientes a Satanás. E por isso é que não têm a marca de Satanás, mas têm o sinal de Deus, são obedientes a Deus. E depois diz ao fim deste versículo, e viveram e reinaram com Cristo durante o milénio. Primeira fase. Porquê? Porque ressuscitaram à vinda de Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Os outros ressuscitaram 1000 anos depois. É o que diz assim, os restantes dos mortos, no versículo 5, não reviveram, isto é, não ressuscitaram, até que se completasse o milénio. Por isso, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porquê? Porque é uma ressurreição direta para a vida eterna. Não é uma ressurreição de volta a uma vida física de novo. E por isso, já vimos aqui 2 esperanças. A esperança de que vai haver um mundo físico para os nossos filhos e netos e bisnetos. Esperança para nós, os fiéis em Cristo, para sermos transformados como seres espirituais para reinar sobre esses físicos que vão sobreviver na Terra. E em terceiro lugar, há uma esperança para o resto da humanidade, aqueles que nunca tiveram uma chance e que morreram sem saberem a verdade, sem saberem o verdadeiro Cristo. Por isso é os que se lê aqui, no versículo 11 de Apocalipse 20, 11 e 12. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se senta, que é o juiz, que é Cristo. O julgamento foi dado a Cristo, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé. Ora, se uma pessoa morta está posta em pé é porque ressuscitou. Mas não é aqueles que ressuscitaram para reinar com Cristo, é aqueles que ressuscitaram 1000 anos depois, que é uma segunda ressurreição. Diante do trono, então se abriram os livros. Quais livros? Estes livros, irmãos, que se chama a Bíblia. Há vários livros aqui na Bíblia. Um deles, por exemplo, é o livro do Apocalipse na Bíblia. E abriram os livros, a Bíblia. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escritos nos livros. E conforme se achava escritos nos livros, foram julgados e se arrependeram. E quando se arrependeram, aprenderam a ver uma maneira melhor, se arrependeram, foram batizados e então tiveram que vencer as fraquezas da carne, as paixões da carne, até ao fim, tal como você e eu, e depois então vão ter o nome escrito no livro da vida. Então vão ter a vida eterna. Queridos irmãos, isto é uma grande esperança para a humanidade, para todo o mundo. Vejam comigo em João capítulo 5. João capítulo 5, 27 a 29. João 5, 27 a 29. João 5, 27 a 29. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. O Pai vai dar toda a autoridade de julgar a Jesus Cristo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos os que estão mortos vão ressuscitar, bons e maus. Os que tiveram feito bem, os que estão selecionados para estarem na primeira ressurreição, para a ressurreição da vida, que é a primeira ressurreição, que é direto para a vida eterna. E os que tiverem praticado o mal e que ainda não se arrependeram, para a ressurreição do julgamento, do juízo, do julgamento, desse período. Na segunda ressurreição, vão ressuscitar como seres físicos e vão ter que se arrepender. Isso é o que Jesus Cristo disse em Mateus 11. Em Mateus capítulo 11, versículo 20, Mateus 11, versículo 20, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que essas
terras, como Tiro e Sidom, se tinham arrependido com pano de saco e cinza. Porém vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Vão ressuscitar todos ao mesmo tempo no dia do juízo, na segunda ressurreição. E vai haver um período de juízo. E nesse período de juízo, possivelmente, digamos assim, 100 anos, de acordo com Isaías 65, versículo 20, se me lembro corretamente, vai haver um período de 100 anos porque vão ter este período de avaliação. Vão ser avaliados e ver se de facto estão arrependidos e a provar e se são fiéis. Mesma coisa que vemos em Mateus capítulo 12, versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Então Jesus Cristo disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, Jesus Cristo, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus Cristo vai estar 3 dias e 3 noites sepultado. E os ninivitas se levantarão no juízo, no dia de juízo, com esta geração, ao mesmo tempo, e a condenarão. Os de Nínive, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração. Vão ressuscitar ao mesmo tempo. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis está aqui quem é maior que Salomão. E depois vocês leem em Ezequiel 37. Ezequiel 37, neste vale dos ossos ressequidos, Ezequiel 37, vê-se aqui a visão de um vale de ossos muito secos. Vemos que estão muito secos, porque há muitos anos, um grande vale. E então, olha, estes vão viver, e diz: tu sabes, então profetiza, e cresce carne sobre vós. Irmãos, carne, vai ser carne física e pele. E depois vocês vão ter o espírito do homem no homem, isto é, vão começar a viver. Não vão ser só um corpo morto, vão ser um corpo vivo, porque o espírito do homem no homem vai ser posto de volta nessas pessoas. E depois essas pessoas vão crescer, diz assim, e então as pessoas vão pensar: olha, perdemos a nossa esperança, como lê no versículo 11. Olha, os nossos secaram e pereceu a nossa esperança. Mas não, porque diz: eu vos trazer à terra de Israel e vocês vão se conhecer quem eu sou. Vou educá-los, vou ensinar a vocês, vão se arrepender. E conforme vocês se arrependam, sejam batizados e façam o compromisso de mudar a vida, então vão receber o meu espírito, no versículo 14. E então, aí, vão então ter a vida eterna. Vai ser dada a eles o livro da vida, como lemos há pouco, vão ter o nome escrito no livro da vida. Queridos irmãos, isto é uma grande esperança. Não entender o que é isto? Por exemplo, famílias que um bebé, uma criancinha morreu. Bebé. Qual é a esperança dessa? A esperança é que esse bebé vai ser ressuscitado neste período, vai crescer, os seus pais vão estar lá, vão provavelmente educar o seu filho, porque vão ser ressuscitados também, vão educar o filho que tinham perdido. Mas que grande alegria para esses pais. Imagina essa mãe que perdeu a sua filha ou o seu filho quando nasceu morto, ou viveu por 1 ou 2 dias com grandes problemas e doenças e depois morreu. Queridos irmãos, mas que grande alegria esses pais vão ter quando vão poder educar e treinar esse menino ou menina. Mas que grande alegria, que grande esperança para o resto da humanidade, queridos irmãos, para os nossos antepassados que não souberam a verdade, têm uma esperança. Depois do milénio vão ser ressuscitados e vão ter esta esperança. Queridos irmãos, estas 3 esperanças que eu mencionei a vocês, que vai haver um mundo físico no milénio,
nós vamos reinar como seres espirituais para cuidar e amar e treinar e ser um governo que não seja corrupto. E aqueles que morreram, os mortos, vão viver de novo. Queridos irmãos, temos promessas tão grandes, tão grandes. Mas leem aqui em 1 Coríntios capítulo 13, porque não é só a esperança que temos. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler começando no versículo 12. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Queridos irmãos, o que nós vemos não é claro, não é 100% claro. Sim, temos várias profecias que nos dão esta esperança, mas vemos obscuramente, mas temos esta esperança. Então, mais tarde veremos face a face. Agora conheço em parte, mas no futuro conhecerei também, como também sou conhecido, conhecerei claramente. Mas agora permanecem o quê? A fé. A fé é a confiança que Deus não mente e que jurou. Temos essa esperança. Hoje simplesmente mencionei 3, há mais. Mas mencionei a esperança de que vai haver um mundo físico, vai haver paz nesta terra para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós, como os verdadeiros cristãos, vamos ser transformados para governar e reinar num reino milenial sem corrupção. E os nossos antepassados, aqueles que faleceram sem esperança, vão ter uma esperança, vão ter a única chance que não tiveram. Não é uma segunda chance, vão ter a chance que nunca tiveram. E depois, o terceiro é o amor, que é o carinho, o cuidado, o que Jesus Cristo fez por nós. O que Jesus Cristo faz por nós. Voltemos então a Hebreus capítulo 6, onde começamos. Hebreus capítulo 6, versículo 17, onde começamos. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, e os irmãos, nós vimos 3 promessas. Nós somos os herdeiros destas promessas tão grandes, tão encorajadoras, tão importantes. Que os irmãos, aos herdeiros, a imutabilidade do seu propósito não só nos deu as promessas, mas jurou para que mediante 2 coisas imutáveis, primeiro que é impossível Deus mentir e segundo jurou para nós que já corremos para tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Temos que nos agarrar a esta esperança, irmãos, a qual temos por âncora da alma. Queridos irmãos, isto é uma âncora. Esta esperança é uma âncora na nossa vida. Segura e firme que penetra além do véu. Para lá. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Porquê? Porque Ele nos ama e morreu por nós e pagou com o seu próprio sangue, tornando-se assim nosso sumo sacerdote para sempre. Nosso sumo sacerdote para sempre. A minha pergunta que eu tenho a vocês, irmãos, é: a sua âncora está segura e firme? Essa é a nossa parte. Essa é a nossa responsabilidade. Por exemplo, eu comecei a falar acerca de um barco na Bahia, tinha a âncora, e o barco, conforme o vento, a âncora fica ali, o barco vai para este lado com o vento, ou com a corrente vai para aquele. Mas se o vento e a corrente for muito forte e a âncora não estiver firme, pode ser arrastada pelo vento. E então leva o barco de contra as rochas e depois é um desastre. Queridos irmãos, Deus fez a sua parte, deu-nos a rocha, que é Cristo. A pergunta é: estamos agarrados à rocha? Estamos perto de Deus agarrados à rocha? Estamos ancorados na rocha? Quando construímos, é como construir, como lemos aqui em Lucas capítulo 6, vejam aqui em Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, Lucas 6,
46 a 49. Porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo para vocês fazerem. Porque se vocês chamam Jesus, Jesus, meu Senhor, e não obedecem ao que Jesus Cristo nos diz para fazer. Todo que vem a mim, ou as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus Cristo disse, dizem Senhor, Senhor, vocês leem isso em Mateus 7, obedecem as leis do meu Pai. Que os irmãos não são 9, são 10, por exemplo. Mas se vocês não estão a obedecer às palavras, então não estão a praticar, diz assim no versículo 48, é semelhante a um homem que edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. E nós pomos a âncora sobre a rocha, que é Cristo. E vindo a enchente, arrojando-se o rio contra aquela casa, não a pode abalar porque foi bem construída sobre a rocha. Foi fundada na rocha. Você está fundado na rocha, você tem a âncora na rocha, que é Cristo. Versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Este barco que não tem a âncora bem firme e segura, vem o temporal, vai ser um desastre. E, queridos irmãos, estamos ancorados na rocha. Queridos irmãos, por isso Deus nos dá ferramentas para o crescimento espiritual, tais como o estudo bíblico, orações, orando, tal como meditando no que a palavra de Deus diz, tal como o jejum ocasional, como seguir a guia do Espírito Santo de Deus. E depois temos um sumo sacerdote que está lutando por nós, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E por isso, queridos irmãos, sim, a esperança, como uma senhora disse, a doutora Judith Rich disse, a esperança é um fósforo num túnel escuro, um momento de luz apenas o suficiente para revelar o caminho à frente e, finalmente, a saída. Mas nós temos que dar os passos, temos que andar para a frente. Nós temos que nos agarrar àquela âncora. Sim, vimos várias esperanças. A esperança da terra prometida. A esperança da vinda de Cristo e a nossa ressurreição para termos a vida eterna na primeira ressurreição. Vimos a esperança da segunda ressurreição, o resto da humanidade, os mortos, aqueles que nunca tiveram uma chance. Mas o quarto ponto é absolutamente vital ter esta âncora bem firme e bem segura. Nós temos que estar perto de Deus. Nós temos que estar perto de Deus, crescendo espiritualmente, diariamente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, as promessas de Deus serão realmente uma âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, no trono de Deus, pela autoridade de Jesus Cristo.